rapidinho, tá? Essa atividade promovida pelo edital da Manaus Cult, na categoria audiovisual. O Paulo Roberto é aluno do curso de pedagogia e vai, como ele submeteu um projeto para Manaus Cult, um projeto cultural, e foi aprovado, ele está fazendo uma espécie de contrapartida, junto com o apoio do Museu Amazônico e da Universidade do Estado do Amazonas. O Museu Amazônico vai publicar o material dele nas mídias sociais e a UEA está aí com a participação dos alunos, tá bom? Então é isso, eu passo a palavra para ele, e depois, no final, ele vai apresentar, depois vai dar um espaço para que vocês façam perguntas. E também tem uma questão, gente, que eu gostaria de dividir com vocês, sobre uma espécie de pesquisa, assim, um levantamento que a gente quer fazer sobre o que vocês pensam em relação ao audiovisual. E aí o Paulo Roberto preparou um formulário no Google e vai passar para vocês responderem questões em relação ao uso do audiovisual e da experiência que vocês têm com o audiovisual como alunos, né? Para a gente compreender um pouco dessa importância e necessidade do audiovisual na educação. Então, passo agora a palavra para ele. Vai compartilhar, né, Paulo? Você consegue aí compartilhar? Vai se apresentar e pode começar. Vou fechar meu áudio. Olá, bom dia, colegas. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, queridos. Que bom conversar com vocês nessa manhã. Como a professora Carolina havia falado, eu sou formado em Comunicação Social e Jornalismo e estou fazendo agora o curso de Pedagogia, então eu sou um dos veteranos de vocês. Esse é o primeiro contato que eu tenho com vocês. Infelizmente, eu acho que a gente não teve esse contato, né, inicial devido à pandemia, todas as questões que aconteceram, mas não deixaremos de fazer o trote, tá bom? Serão sempre bem recepcionados assim que voltarem, mas sejam sempre bem-vindos, tudo bem? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês e eu espero conseguir aqui compartilhar com vocês, mas qualquer coisa vocês me falam, se vocês estão vendo, se está tudo ok, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim? Tá bom. Aqui não tá aparecendo para mim, não. Para mim também não apareceu ainda, não. Está compartilhando o vídeo, Paulo? Não, só o slide ainda. Aqui, para mim, não aparece nada. Pra mim também Ainda, não. né? Eu vou tentar sair e entrar de novo. Mas alguém está conseguindo ver o slide, pelo menos? Queres mandar para mim, para eu passar? E tu vais falando? Sim, tá aí no e-mail, professora. Tá no seu e-mail, eu tinha lhe enviado. Tá de novo. Deu para ver, gente? Agora? Muito bem, Para mim ainda não aparece, Pena não. que não. Tem como a senhora passar aí, professora? Então, está no seu e-mail. Professora, a senhora tá mutada.
Eu tô sem áudio, né? Agora já? Sim. Olha, eu acho que a UEA deu uma bloqueada aí nos alunos, entendeu? Bom, aí eu vou ter que sair daqui para ir passando. Eu não sei, depois eu vejo o vídeo, eu não vou poder. O vídeo também vai ter que ser assim. Espera aí só um pouquinho. Aí vocês me dizem se estão vendo. Oi, o que foi? Por Estão que que tem- vendo? Sim, professora. Vai ter que ser assim, Aqui tá, também. Paulo? Não vou conseguir abrir aqui. Só se tu mandasse, acho que pelo WhatsApp. Professora, a senhora pode salvar o arquivo, não tá conseguindo, não? Não, não estou conseguindo, é por isso que eu estou aqui. Ah, tá bom, então. Helena, teu microfone tá ligado. Eu vou passar assim, tá, Paulo? Vocês estão conseguindo ver ou tá ruim? Tudo bem, professor. Vocês estão conseguindo ver? Sim, professora. Sim, professora. Sim. Então vai, Paulo. Tá. Então vamos lá, gente. Aconteceu esses probleminhas técnicos, mas é importante que vocês estão vendo, né? Então, devido a toda essa questão aí que nós havíamos observado, né, principalmente durante o período da pandemia e até um pouco antes também, e com a disciplina da professora Carolina, então surgiu esse tema, né, essa ideia de produção em relação ao vídeo e depois, a posteriori, também surgiu a ideia de fazermos um artigo, uma reflexão a respeito dessa produção de materiais audiovisuais como estratégia pedagógica, que é esse o tema da apresentação de hoje. Teve o apoio e patrocínio da Universidade do Estado do Amazonas, do Museu Amazônico, né, que é um museu da Universidade Federal do Amazonas. Temos também da Prefeitura de Manaus e da Manaus Cult, né, que puderam patrocinar e também dar esse apoio. Então, esse é o tema. Né? Meu nome está aí, Paulo Roberto Olimpo da Silva, né? Sou jornalista por formação e atualmente sou discente de pedagogia no terceiro período. Né? Pode passar, professora? Esse daí é a nossa live, né? Esse daí são nós dois, né, que estamos apresentando aí esse projeto, que é a produção de audiovisual como estratégia pedagógica, onde nós vamos debater justamente sobre essa questão, né, do que, como o audiovisual ele pode ser atrelado à pedagogia. E aí o grande questionamento que se tem é, o que seria audiovisual, né? O audiovisual, ele é bastante amplo, né? Acho que é até meio redundante nós falarmos, né, que é algo que interage o áudio com a visão. Mas, além disso, a gente pode ver como qualquer material que estimule os sentidos, né, da audição e da visão simultaneamente. Então, disse de qualquer projeto. Mas, basicamente, na tecnologia 4.0, que é essa tecnologia que nós estamos agora interagindo, o audiovisual ele tem uma grande importância, especialmente se nós formos observar nessas plataformas atuais, digitais, né, como YouTube, TikTok, Quai, né, que durante esse período deu um boom aí de visualização, de participação e de ingresso também de pessoas, né, que participam, interagem e tudo mais. Pode passar? E aí a gente pensa, né, como é que as TICs, gente, é tecnologia de informação e comunicação, para quem não sabe, né? Então as TICs influenciam o mundo. Hoje em dia, se vocês forem observar, o que é o real e o virtual? Basicamente, elas se confundem, né? Por exemplo, eu tenho amigos da, da minha, da minha aula, né? Do meu curso, que eu só os conheço de forma virtual, mas eu sei que eles são pessoas reais porque aparecem, né? Eles interagem, participam, mas eu não sei como é que eles são, não sei qual é a completude física deles, se são altos, se são baixos, eu só os vejo daqui para cima, mas eu sei que eles são pessoas reais. Então a tecnologia, assim como diz o VOT, né, que com essa transformação o meio físico ele perde a sua especificidade, né? O produto ele se desmaterializa. Ou seja, você não precisa estar na forma material para você saber que existe uma realidade ali por trás desse virtual, né?
Então, o mundo pós-moderno, ele abre mão de um centro irradiador. Antigamente, nós tínhamos, por exemplo, a televisão ou o rádio, né, onde você tinha ali aquela informação. Hoje em dia, você tem múltiplas formas de informação, de interação. Basta você ter um acesso à internet com o seu notebook, com o seu celular, e você tem acesso a tudo, né? Então, vocês são, ao mesmo tempo, autores, receptores e também produtores disso aí, né? Aquela questão que a gente fala sobre a questão da cultura de massa, né? Que é muito abordado aí por Foucault e outros pensadores. Então, a tecnologia ela está muito presente no nosso dia a dia. Pode passar? E quanto à pedagogia, né? A gente vê que, por exemplo, esses que eu citei, como TikTok, Quai, YouTube, basicamente o foco deles é para o entretenimento, né? Então você entra para você fazer a dancinha do TikTok, você entra para ganhar visualização, para ganhar views. Então são aqueles pequenos segundos que você tem, pequenos minutos, em que você muitas vezes está ali para se divertir, para saber um pouco dos famosos e tal. Mas quanto a esse modelo da pedagogia, né? Essa pedagogia que busca tanto novos paradigmas da educação, se libertar um pouco do modelo tradicional apenas, que é importante também, né? Ele teve a sua importância e tem sua importância, mas que hoje em dia a gente tem outras formas. A gente tem, por exemplo, o Paulo Freire, né? Quando ele diz a respeito do ensino bancário, aquele modelo de ver o aluno como uma tábula rasa, né, que antigamente se tinha, em que apenas o professor ia escrevendo nessa tábua rasa as informações e o aluno não tinha essa participação. O foco até então era o professor, né? Então, com os novos pensamentos de metodologia que Paulo Freire ele também traz, a gente observa a questão das metodologias ativas, né, que eu acho que foi até explicitado talvez pela professora Carolina Brandão, sobre o que são essas metodologias ativas, né? Professora, está ligado o seu áudio. Tá ligado seu áudio, professora? Isso, agora. Então, a questão das metodologias ativas, que eu acho que a professora deve ter passado algum texto a respeito disso, né? As metodologias ativas são todas e quaisquer metodologias utilizadas para a pedagogia que tentam ou que trazem uma nova forma de se fazer a educação, esse ensino-aprendizagem em sala de aula. Então, basicamente, como diz Miranda, né, a pedagogia, os modelos de ação pedagógica, prometem modernizar a escola e inseri-la no século XXI. E a base dessa mudança é justamente o foco no aluno. Então, a partir do momento que você tem um foco no aluno, você pensa nele como chegar até ele essa informação, né? Então, você traça mecanismos, e há mecanismos diversos, como a aula inversa e outros mais, que você pode utilizar para atrair a atenção desse aluno e também facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. Pode passar. Aqui eu trago para vocês uma das teorias da aprendizagem do William Glasser, né? O William Glasser era um psicanalista que, mais ou menos na década de 60, 70, ele fez uns livros bastante interessantes e trouxe essa teoria, em que, pensando nesse foco do aluno, ele fez estudos, né, correlatos, que mostravam qual era o grau de absorção de um conteúdo que um aluno tinha, de acordo com a forma como era trazida essa informação. Então, para ele, se você, como professor, né, aí, de pedagogia, estivesse passando uma informação para um aluno, se você apenas passasse uma leitura para ele, um texto, você teria apenas 10% de possibilidade que esse aluno conseguisse absorver o assunto. Se você passasse um áudio para ele, por exemplo, ou se ele apenas escutasse você falando, esse aluno teria absorção de 20% desse conteúdo. Ver, se ele pudesse ver, seria de 30%. Ver e escutar, que aí entra nessa parte do audiovisual que eu mostrei para vocês, né, seria de 50%, né? E aí vai aumentando os graus, 70% na questão da conversa, 80% de escrever, reescrever aquilo que ele viu, e 95% essa questão do planejamento, né? Ele produzir alguma coisa. É claro que essa teoria também ela teve alguns questionamentos, existem algumas pessoas que não, alguns teóricos que não concordam completamente com ele, especialmente pela questão dos deficientes visuais e deficientes auditivos, né? É uma lacuna aí que essa teoria ela deixa em aberto, mas ainda assim ela é muito importante para a gente observar como esse método
do meu ensino-aprendizagem, ele pode facilitar ou dificultar a vida desse aluno, né? E aí a gente pega esse modelo aí do ver e escutar, e também no 95%, que é a produção. Então, com certeza, alguns de vocês já pegaram algum vídeo para mostrar na aula, né? E isso traz uma novidade. Mas maior novidade ainda é você ainda produzir. Você produzir um vídeo, como são as práticas que a professora Carolina trazem assim, é como se você estivesse ensinando para os seus colegas a forma de fazer, né? Você produz aquilo que você aprendeu na teoria. Pode passar? E aí a gente traz aqui uma dessas metodologias ativas, que é a metodologia dos episódios de aprendizagem situadas, que são as EAS. Basicamente, as EAS, elas são propostas são metodologias, né, dentro de sala de aula, em que você pode utilizar dispositivos móveis, né, de acordo com o Fantin 2018. Vale lembrar também que ela pode ser de outra forma, né, você pode colocar uma cartolina, mas o importante é que você aprende de acordo com o episódio. Então, o professor ele traz um episódio de aprendizagem, ele se situa naquele espaço e assim ele pode fazer a sua aula, né? Trazer a sua informação. E ele traz muita informação, muita proximidade com esse meio tecnológico, né? Que é esse que a professora também traz e que a gente está vivendo, né? Nesse período de pandemia. Pode passar? Essa pesquisa, ela foi feita por Rivoltella, mais ou menos ali em 2000, no início dos anos 2000, né? Em que ele utilizou esses dispositivos móveis com os seus alunos, ele é italiano, né? E aí, basicamente, as ideias-chave são ensino como design, segundo, aprender fazendo, aí pode ser em laboratório ou em espaços que sejam além da sala de aula. O flipped teaching, onde o ensino acontece após uma atividade, quase como uma sala de aula invertida, né? O professor primeiro passa uma atividade ou baseada na problematização e depois ele vai explicar. E a interseção, né, entre neurociência e didática. Então, ele pega muito essa informação, né, de como é que a neurociência ajuda, né, ou a didática ajuda nessa neurociência, esses processos de sinapse, né? Pode passar? Como se dá uma aula no modelo EAS, né? Primeiro, são 3 momentos. Então, você tem um momento prévio, onde você faz um quadro conceitual ao aluno, você mostra esse conteúdo através das plataformas digitais, né, de como fazer, de como produzir. O segundo momento é um momento operativo, quando você cria uma microatividade de produção referente a esse conteúdo, né? Então, por exemplo, você vê as aulas da professora Carolina, né? Eu lembro comigo, ela mostrou um vídeo, né, inicialmente dela, não sei se ela mostrou para vocês, mas ela mostrou um vídeo de como ela fez. Ela fez, inclusive, no Windows Movie Maker. Foi um vídeo de fotos, eu lembro disso. E depois ela passou a atividade para a gente, né, e textos também, né, que nos apoiassem a fazer a respeito do trabalho colaborativo e tal. E, por fim, tem o modelo reestruturador, que é momento de discussão, onde você, através da sua prática e com a teoria que você teve, você vai ter uma discussão entre os alunos sobre as suas dificuldades, sobre o que você pôde observar na prática, junto com a teoria. Então, esses são os 3 modelos do modelo EAS. Né? Pode passar? Não. E agora, como exemplo, né, que eu falei, a professora havia falado, né, a respeito do Avant Premiere, a gente tem aí esse filme. Esse vídeo, como foi falado, ele foi uma produção que eu fiz, né, para uma edital da Manaus Cult, da Secretaria de Cultura daqui do município, em que você tinha que mostrar um edital a respeito de alguma coisa relativa à cultura, à arte, né? Esse foi o Prêmio Cultural Zezinho Correia, em homenagem a esse grande artista daqui de Manaus. Então, eu submeti o meu projeto, né? Foi na comunidade Nossa Senhora do Livramento, acredito até que a nossa colega Aline e a nossa querida colega Jaqueline devem estar na aula, que elas participaram. Então, que ela também a Aline é também aluna, né, do terceiro período aí da UEA, de pedagogia. Então, eu fiz esse vídeo, né, elaborei o roteiro e tudo com a participação das colegas, e aí a gente vê um modelo de como a produção audiovisual ela gera frutos, né? Lembrando que a professora Carolina já tinha feito vídeos com a gente, para mim foi uma grande novidade, porque eu não fazia ideia de como fazer, mas devido à prática, né, e você ter um modelo desse de AS, né, também ele traz frutos bem interessantes. Eu vou passar aqui para a senhora.
Eu acho que eu vou lhe mandar o link, professor. E a senhora... Será que eu consigo mandar por aqui? Será que eu consigo fazer? Eu queria que mandasse para o WhatsApp, fica mais fácil. Tá, vou lhe mandar aqui Tu rapidinho. já mandaste, mas manda de novo, porque até que eu recupere, se der para fazer isso. Sim, professora, só uns 3 minutinhos eu já lhe mando. Só quer que eu mande o vídeo já direto? É, o vídeo fica mais fácil para eu reproduzir. Tá, só um minutinho, gente. Ai, meu Deus, eu acho que ele vai vir quebrado, professora. Porque é Por pelo quê? WhatsApp. Porque é pelo WhatsApp. E pelo link? Tá, pelo link ele vai direto. Então manda pelo link. Tá, só um minutinho. Achei estranho você não conseguir compartilhar, Pois é. Aqui para mim mas eu apareceu. acho que são medidas de segurança da UEA, porque houve invasão de hack, inclusive na minha aula. Eu não sei se houve invasão de hack em outros professores, e aí talvez eles estejam limitando. Aí só o professor pode, eu Nossa, estou não achando que é sabia isso. disso, professora. Que situação, hein? Tá, professora, já foi enviado. Tá. Espera só um pouquinho, tirar meu áudio. Mas eu posso tirar meu áudio? Não tá saindo áudio, professora. Não está saindo áudio. Eu acho que a O senhora meu tem que. áudio. Acho que a senhora tem Hã? que fechar o seu áudio e aí deixar o áudio só do vídeo. Eu vou fechar meu áudio e você me avisa. Tá bom. Ainda não. Ainda não saiu o áudio, professora. Ainda não saiu o áudio, professora. Não sei o que eu faço agora, gente, porque meu microfone está ativado. Não está conseguindo, não, Paulo? Ouvir? Tá saindo um áudio assim baixinho, mas eu não sei se é do vídeo ou do local onde a senhora tá. Vamos tentar. Vou sair daqui da apresentação. Tenta novamente compartilhar. Está tentando compartilhar?
Parece que agora vai. Agora apareceu. Ai, graças a Deus. Então, vai, Paulo, tenta compartilhar aí. Amplia ele. Amplia, tá muito. Ele está ampliado no máximo. A gente não está ouvindo o áudio. Eu não estou, pelo menos. Eu não sei se vocês estão fazendo isso, mas geralmente para sair o áudio, você compartilha uma guia e lá no finalzinho tem uma caixinha que tem que estar selecionada para poder sair o áudio. Uma guia. Não está saindo o áudio. Vê se tu consegues encontrar essa guia. Oi, Jaque. Aonde é que fica essa guia? Peraí, eu tô aqui no vídeo. Tu para o compartilhamento, aí tu compartilha de novo. Aí tu escolhe compartilhar a guia. Ah, Para e compartilha de novo. tá bom. Gente, tá vendo aí? Puxa o link lá do WhatsApp que você mandou para mim. É. Peraí, professor. Calma, tô tentando aqui, gente.
Ah, vai. Vejam aí se vai sair agora. Peraí. Tá saindo. Gente, tá aparecendo aí, pelo menos, o vídeo, que aqui pra mim pareceu tipo um delay. O vídeo estava aparecendo, já tinha começado e agora voltou Tava para o início. aparecendo. Tu não Mas tem tava esse tudo vídeo? normal?
tava. Tu não tem esse vídeo fora da internet? Eu tenho, professora. Mas ele vai Então, ser qual o quebrado. problema? Eu vou passar de novo, então, porque para mim deu tipo um delay, entendeu? Foi só isso. Ele Mas pra estava vocês tava passando passando normal. 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 Tá bom. Aí Vou agora passar. voltou para o início, eu não sei por quê. Tá bom, tá bom. Vou passar de novo, então, gente. Era só comigo, então, né? Tá, porque eu tinha tipo parecido um delay, assim, mas vou lá de novo, Peraí. Se o vídeo parar de funcionar, eu aviso. Enquanto ele estiver funcionando, a gente está em silêncio aqui. Aí, se acontecer alguma coisa, eu aviso. Eu acho que a tua internet também está lenta. A paz. Em meio a tantas palavras e sentimentos, como me definir? O que sou neste mundo tão grande e tão cheio de novidades? Novidades ou cópias? Seríamos nós meras cópias geradas pelo Criador? Clones feitos à imagem e semelhança de um ser supremo? Ou frutos do acaso evolucionista de milhões de anos? Flor, pedra, rio, ar. Como compreender esta multifacetada e maravilhosa visão que se desnuda à minha frente? Seria a arte a plenitude da vida? Ouso tentar descobrir. Olá, gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Madame Cava e hoje eu tô tão feliz, estou muito feliz. Eu conheci um lugar incrível, um lugar onde há muitos e muitos artistas, há indígenas e há caboclos, e há muitas outras pessoas encantadas. Um lugar onde eu nunca tinha ouvido falar, mesmo morando tão perto. Olha onde eu vim parar, na comunidade Nossa Senhora do Israel. Pinceladas de tinta guache, encharcada de cores furta-cor, impassíveis e ao mesmo tempo dinâmicas. Uma arte visceral, provinda do mais profundo âmago da existência. Me faz pensar, quem seria o Criador? Ou melhor, quem seriam os criadores? E o que fazem aqui? Sou Jaqueline Monteiro, sou finalista do curso de teatro da Universidade do Estado do Amazonas. Tenho um coletivo chamado Alegriar e Arte Comunidade. Eu sou a Bianca Barbosa, não como Pina, sou artista visual, estudante do Amazonas. Sou a Emily Matucci, eu sou finalista de arte visual e pensadora
da arte. Sou Alonso Júnior, sou fotógrafo, estou fazendo ciências sociais de fã, faço também. Parou. Parou aqui, infelizmente parou. Travou. A internet dele, professora. Hã? É a internet dele. Sim. Professora, não seria mais enquanto ele passar o link para a gente ver no YouTube direto? É isso que eu tô tentando, tá? Só um minutinho. Eu acho que a internet do Paulo tá ruim. Então, a solução vai ser a gente passar o link ou o vídeo para vocês, tá? Não sei nem se ele tá aqui presente. Ah, tá aqui, já vi. Professora, mandaram lá no grupo o link do vídeo. Acho que foi o Pablo. Tá. Então, vocês querem que eu dê assim uns 10 minutos para vocês verem o vídeo e depois a gente retorna? Pode ser, Alguém professora? consegue, Pode ser? alguém consegue compartilhar? Alguém consegue compartilhar aí, gente? Porque eu Já tô mandaram tentando aqui, o vídeo, o link, Paulo. Já mas mandaram dá lá para para o grupo. passar Eu vou aqui? dar 10 minutos para os alunos verem. É 7 minutos o vídeo, mas eu vou dar 10, tá? Aí a gente retoma, e aí vocês vêm com perguntas, vocês vêm com os questionamentos. Eu também vou ver, porque eu não consegui ver, tá? Tá bom. Tá bom. No YouTube.
Pronto. Quem não conseguiu ver? Quem não conseguiu ver, se manifesta. Ah, falta 2 minutinhos. Tá bom. Já, professora, terminei. Não, eu estava falando para os 10. Ah, para os 10, mas todo mundo já viu, né? Eu acredito que sim. Então tá. Então, Paulo Roberto tá aí, será? Ou caiu? Eu não estou vendo ele aqui, eu acho que a internet dele caiu. Que pena, gente. A internet dele que estava muito ruim. E eu não consegui compartilhar aqui. Mas eu vou contar uma historinha para vocês, como eu gosto de contar. Olha, ele me ligou aqui. Bem, a Jaqueline e a Aline, não sei se elas ainda estão aí, elas foram minhas alunas também. A Jaque é aluna do teatro e a Aline, foi aluna de pedagogia. Foi ela que respondeu. Olha, ele aí perguntando. Foi ela que respondeu a questão sobre o medo, né? Ele está voltando, o Paulo está voltando. Mas aí, o que eu quero contar para vocês? Que na época, antes da gente entrar na pandemia, eu ainda tive a oportunidade de levar esses alunos num passeio no Centro Cultural. Eles vieram ao Museu Amazônico pessoalmente, e depois nós fomos ao Museu da Cidade, fizemos um percurso no Centro Histórico. E pedi depois que esses alunos registrassem esse momento, na ocasião, né, eles registrassem isso em vídeo e mostrassem esse momento através de uma produção do audiovisual. Então, foi essa experiência que o Paulo contou no princípio, né, que eu fiquei bem contente, Paulo, de também, a partir daí, ter incentivado você a vir a produzir esse vídeo tão bonito, poético, né? E aí eu queria reforçar essa experiência do Paulo, porque a gente não precisa ficar só falando na sala de aula, né? Existem outros meios para a gente passar o conteúdo, para a gente desenvolver. Hoje, aqui no Meet, de vez em quando a gente teve alguma situação assim que atrapalhou um pouquinho, e a tecnologia é isso, a gente precisa de paciência também, né? Precisa de paciência em todos os momentos. Mas a tecnologia, como a gente é dependente de agilidade da internet, às vezes de energia, a gente está bem falando, aí falta energia, aí pronto. Eu tenho colega, gente, que preparou uma apresentação todinha, e na ocasião em que estava apresentando, faltou luz. Ou então ia para o interior, e lá no interior não tinha luz, não tinha gerador, uma comunidade dessas como o Paulo trouxe aqui para nós. E aí ficava totalmente sem memória. Um professor com experiência, com conhecimento, mas como já tinha organizado a mente para trabalhar dentro de um esquema, quando aquele esquema se alterou, a pessoa ficou sem conseguir dar continuidade ao trabalho. E eu acho que é importante também a gente dizer isso. A gente se programou hoje para passar o vídeo tranquilamente, a gente teve vários problemas, mas felizmente vocês viram aí a partir do link, né? Mas qual é o objetivo dessa aula? Além de apresentar esse trabalho bonito que o Paulo fez, como um exemplo concreto, que eu queria trazer um exemplo, né? Um exemplo de um trabalho realizado assim, para que vocês pudessem mais ou menos pensar. Não é um vídeo pedagógico, nesse sentido, como nós fizemos, né, no museu, mas é um vídeo que, a partir daí, a gente pode trabalhar várias temáticas. Uma delas que me chamou muita atenção foi a arte, né? Aquele mural lindo, cheio de... Porque eu sou muito... Vocês estão vendo aqui atrás, essa aqui é minha casa, não é
como é que a gente chama, hein? Aquele fundo do computador, né? É aqui um dos quartos da minha casa. E eu vou tirar um momento só para mostrar meus desenhos para vocês, que são desenhos digitais. É o croma, exatamente. Esse aqui não é croma, não. Esse aqui é real. Então, a gente usa as tecnologias para auxiliar o nosso trabalho, mas às vezes a gente tem alguma dificuldade, isso não pode impedir da gente desenvolver aquilo que a gente quer falar e que a gente quer se expressar. Então, eu achei muito bonito a temática da arte, dos desenhos que o Paulo apresentou, a própria comunidade, né? Tão lindo, né? Essa semana eu vi um artista muito famoso aqui em Manaus, que ele colocou no YouTube, o Tarumanhaçu, repleto de lixo, chega a vir aquela força da água, assim, a gente não via mais o rio, a gente só via a quantidade de lixo. Então, a gente tem que repensar o modo como a gente está lidando com a natureza. E aí, embora esse vídeo do Paulo não tenha sido pensado com fins didáticos, pedagógicos, uma aula, para uma disciplina específica, ele pensou várias questões, né? Trouxe a arte, trouxe a questão da angústia, das dúvidas que a gente tem em relação à nossa própria existência, né? Se a gente é fruto de um Deus, né? De um ser divino, de vários seres divinos, ou se a gente é apenas resultado da evolução. Então, todas essas temáticas que o Paulo vem trazendo no vídeo, de forma muito leve, é possível que a gente se organize na escola para discutir, no caso da evolução, né, da teoria do Darwin, que é da teoria evolucionista. É uma teoria que é discutida pela biologia, é uma teoria discutida pela ciência, mas existem outras maneiras de pensar a existência humana, né? Uma delas é a própria religião, e a gente fica nesse meio. E aí, a partir de um vídeo assim bonito como esse, talvez o professor possa disparar na escola um processo de reflexão em relação à nossa própria existência e o modo como a gente tem lidado com a natureza. Então, quero parabenizar o Paulo, pedir desculpa em relação aí à internet, mas são coisas que, de fato, a gente não tem como... muitas vezes a gente não tem como resolver, né? Porque são questões de rede, isso é sempre um problema. Nos meus artigos, nas minhas palestras, né, nos meus diálogos com as pessoas em relação ao uso das tecnologias, eu insisto em duas coisas. Quando eu digo que a gente precisa ampliar, usar as tecnologias, eu insisto que é preciso investir politicamente, economicamente, né, a partir de políticas públicas sérias, no desenvolvimento de redes mais confiáveis e sólidas para a transmissão da internet, porque se a gente quer desenvolver um processo educativo pelas redes digitais, a gente precisa que elas sejam confiáveis e que não nos deixem na mão. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é a democratização desse serviço, porque eu estou no centro da cidade, por exemplo, tem 2 hospitais perto da minha casa, 2 hospitais grandes. Nem por isso a minha internet é rápida, né? Então, mesmo no centro da cidade, imagina em outros lugares, numa comunidade como essa que o Paulo trouxe. Será que eles têm acesso à internet? Será que os conteúdos que eles podem produzir lá, porque eles têm um material enorme, né? Estou vendo aqui que estão mandando. Será que eles podem compartilhar nas redes? Eu estou trabalhando com educação do campo, tecnologia na educação do campo. E uma das dificuldades do povo do campo é justamente trabalhar na modalidade online. Eles podem trabalhar com outros meios tecnológicos, como o vídeo,
o audiovisual é uma das alternativas, o podcast e outros recursos tecnológicos digitais. Mas quando se fala em rede, internet, aí começa a complicar o negócio, porque o campo já tem uma infraestrutura muito ineficiente, né? E alguns lugares nem tem. Então, acho que foi um trabalho muito bacana que o Paulo trouxe para a gente. Fiquei muito contente de ver pela primeira vez. Nós estamos divulgando pela primeira vez nesse grupo fechado aqui. E aí eu passo a palavra para ele, a gente vai encerrar. E a nossa próxima aula vai ser para dar continuidade a esse assunto do vídeo na escola, onde eu vou passar a nossa última atividade, a nossa P2, digamos assim, tá? Eu não estou conseguindo, estão me mandando mensagem no privado, mas eu não estou conseguindo ler, porque eu estou aqui conversando com vocês, tá? Então, Paulo, tu queres fazer um comentário? Alguém também aqui que não pôde, né? Fazer pergunta, eu vou ficar aqui em silêncio e vou deixar que o Paulo modere esse momento. Bom, gente, bom dia de novo. Enfim, primeiro desculpem, né, pela questão da internet. Eu acabei mesmo deixando tudo pronto, tudo certinho, mas acabou que teve esse problema, né, de compartilhamento. Já tinha até esse vídeo aqui, mas pelo menos eu espero que vocês tenham visto, né, o vídeo no YouTube. Então, basicamente, mesmo o questionamento que eu tive, quando eu fiz esse vídeo, foi mais ou menos, eu estava elaborando em abril, e foi num período que já estava mais ou menos iniciando a volta da pandemia. Eu fiquei com muita aflição, como muita gente ficou, né, a respeito dessa pandemia do Covid, que tinha matado tanta gente, e realmente eu não estava tendo muita paz, né? Então, quando me convidaram para essa residência artística, né, com a colega Jaqueline, que foi a que estava apresentando, eu não a conhecia, conheci ali, achei assim maravilhoso. E o espaço, o ambiente é maravilhoso, é incrível, né? Me deu essa sensação de paz. Mas eu fiquei refletindo, né? Quando eu faço esses questionamentos no início do vídeo, do que eu sou, para onde vou, né? O que quero nessa sociedade, nessa vida, né? Me fez refletir. Aí entra aquela questão da epistemologia, né? Da filosofia, os questionamentos da vida, né? Meio que o mundo de Sofia ali, né? Você se jogando as coisas e se questionando o que você é, para que você está fazendo esse curso de pedagogia, né? Se não sei se o mundo vai acabar logo depois. Então são questionamentos que eu fiquei e eu decidi, cara, eu vou produzir alguma coisa em relação a isso. E aí também eu fiquei achando bem interessante porque lá é uma comunidade também que tem é uma comunidade indígena. Inclusive tem a nossa colega Aline, eu não sei se ela está aí, se depois ela quiser falar, que ela é descendente de indígena e ela é a nossa colega, né, do terceiro período. Então essas questões também de conexão, isso acontece demais com ela. Isso acontece demais com ela. Ela vai ter que ir muitas vezes próxima ao rio para poder pegar alguma conexão, né? Vocês viram aquela parte que ela está remando, não sei se vocês observaram, mas esse é o ambiente dela, esse é o local dela. Então imagina, eu estou aqui na capital, né, na cidade, e já tive essa dificuldade, imagina ela, né? Quantas vezes ela não caiu, quantas vezes, às vezes, os professores cobravam que ela ligasse o vídeo, né? E acabou que ela não pôde participar, né? Então, como lidar com isso? Essa questão da tecnologia e da pedagogia em modo online é um questionamento assim bem grande. Eu não sei se vocês sentem muitas vezes essa dificuldade e se vocês têm a mesma simpatia dos professores em relação a essas questões, né? Então, com certeza a professora Carolina tem muito, ela pôde nos dar toda essa informação. Como eu disse, a aula dela foi o estopim assim, para eu poder produzir, porque, como eu disse, eu já tinha feito jornalismo, mas assim, eu nunca tinha produzido vídeo. Era sempre, o jornalista, ele sempre produz e manda para o editor. Ele produz coisas assim esparsas, e eu digo que é o milagre da edição. Ele manda para o editor e o editor faz aquela coisa bonita, fechada, né? E hoje em dia, com as plataformas digitais, você ajuda, né? Elas ajudam muito. Passei às vezes madrugadas elaborando os vídeos dela, e para fazer isso, então, às vezes eu fazia e perdia tudo, porque eu ia pegar fotos do arquivo do meu celular. Era meu Deus, eu tava quase para jogar esse celular fora. Eu dizia, meu Deus, professora Carolina, meu Deus, eu quero destruir a minha vida, a minha paz, a minha tranquilidade.
Mas foi tão bom ter feito isso, que hoje a gente vê um dos frutos, né? E mostrando para vocês também que é possível, né? Então se empenhem, façam esses vídeos, façam também. Eu estou fazendo no YouTube, no canal do YouTube, como se fosse um portfólio meu, né? Porque quando eu imagino assim, quando eu entrar em sala de aula, eu posso de repente mostrar isso para os meus alunos. Olha o que eu produzi, né? Olha o que eu fiz, entre erros e acertos, olha umas formas de você utilizar. Porque eu acho que agora essa questão do EAD, ela vai estar cada vez mais presente na nossa pedagogia, no nosso fazer pedagógico. Então, não só aquela questão de sala de aula, mas você está também online, é uma outra plataforma que é muito importante você criar estratégias, e essa foi uma das que eu mostrei do EAS, né, episódio de aprendizagem situada, para que possam utilizar. Então, é isso. Eu não sei se algum colega quer fazer algum questionamento, que viu o vídeo, ou a Jaqueline, ou a Aline, quiser falar um pouquinho da sua experiência, ou algum colega mesmo tem alguma pergunta, tá bom? Uma crítica, eu estou aberta à crítica, né? Então, fiquem à vontade, tá, gente? Vou pegar aqui esse bastão rapidinho, que eu sou intrusa aqui, né? Assim, primeiramente, bem contente por rever a professora Carol. Aqui eu nem imaginava que seria a senhora. Quando ele comentou, eu falei, professora Carol Brando, eu falei, caraca, ela foi minha professora também aqui na Exat. E assim, o Paulo, ele registrou, acho que um dos momentos mais lindos, né, do meu trabalho na residência artística, que foi lá no Livramento, né, que eu trabalho com teatro, e aí eu trabalho com arte e comunidade, né, então trazer isso para dentro desse contexto, eu acredito que acaba que valorizando também o nosso trabalho. E aí eu também sou bem desse lugar pedagógico também. Gosto muito de trabalhar essa formação, essa metodologia, né? Então, trazer isso para dentro de um componente, né, de pedagogia, isso me agrada demais quando ele compartilhou para que fim seria, né, esse trabalho. Né? Então, isso acabou que me agradando demais, ainda mais com a professora Carol, fiz didática com a professora Carol. Então, assim, acaba que encaixando muito, né? Porque a arte, ela fica ali lado a lado com a educação. E assim, a educação é uma das áreas que eu amo demais, poder compartilhar arte, comunidade, trazer para esse contexto que a gente pode, de certa forma, fazer uma interdisciplinaridade, que eu gosto de trabalhar também com interdisciplinaridade, arte e educação, né? Caminha ali lado a lado, e eu trabalho com público infantil e trazer, né, digamos assim, esse resgate da memória, de identificação, de identidade, uma construção de identidade, né? E ali colocar ali a comunidade para fazer parte, porque por mais que fosse um monólogo meu, a comunidade ali, né, os músicos, eles participaram também, porque era um trabalho colaborativo, né? Então você viu ali se vocês pudessem ter ido também para olhar ali quem fez parte desse roteiro foi a própria comunidade. Você tinha ali a dona Sebastiana, que é uma curandeira, né? O esposo dela, seu Sérgio, que é um pajé. Aí os músicos ali que são indígenas, caboclos ali, ribeirinhos ali, né? E pessoas que têm muito talento, né? Eu fiquei muito apaixonada nunca tinha ido para essa comunidade. Eu fiquei muito apaixonada pela comunidade, pelas histórias, né? Que eu gravei muita contação de história vindo por parte dele, coisas que você não vê no livro, né, que pode ser transformado em um material didático, né, para a contação de história dentro da escola, que é o objetivo também do meu trabalho com a contação de história. Entendeu? Então, acho que isso traz uma valorização para a gente, né? Agradeço o convite do Paulo, né, para fazer parte desse processo, desse projeto que foi lindo, e parabéns também aí, Paulo, por esse trabalho incrível, né? Paulo, ele veio, né, como convidado aqui para um evento sociocultural que o meu coletivo desenvolve aqui no bairro da Compensa, que é exatamente dentro dessa pegada também de oferecer oficinas de arte, né, de música, de teatro, de desenho, também para a comunidade. Aqui é uma comunidade que a gente trabalha, a gente usa muito o termo das margens, né, do centro para as margens, e trazer essa arte para as margens, né, que é o bairro da Compensa também, é o interior também, que levamos também apresentação artística
sobre a questão ambiental, sobre a floresta, sobre a questão identitária, que a gente trabalha muito, meu coletivo, né? Também para os interiores aqui do Amazonas, né? Aí fomos ali para Iranduba, fomos para o Careiro da Várzea na época da cheia, vai sair um documentário lindo que eu vou compartilhar com o Paulo, tá? Para compartilhar com vocês também, desse coletivo que trabalha, e acredita que a arte, sim, é um caminho sensível para chegar nesses lugares, né? E dar um pouco de esperança para essas pessoas que têm pouco acesso, que têm pouca visibilidade, até dentro do contexto cultural, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho, professora, estamos junto. E é isso, gente, passei meu bastão. Oi, professora. Ai, gente, tão lindo Bom te ouvir dia. falar. Aline, eu tô doida para te ouvir também, Aline. Pois é, né? Então surgiu esse convite do Paulo com esse projeto sobre a comunidade. Ele perguntou se eu podia participar e eu aceitei, né? Aí a gente andou pela comunidade, conversou com as pessoas, ele me entrevistou. Eu estava morrendo de vergonha. Aliás, eu sempre tenho vergonha de falar em público, mas assim, eu gostei muito de participar, de mostrar a minha comunidade, a nossa realidade, porque lá é um lugar, assim, apesar de ser perto de Manaus, é 15 minutos de lancha. E só dá para ir de lancha, não tem estrada, nada. E é de lá que eu assisto às aulas, que eu participo, mas nem sempre assim, eu participo direito, porque lá o sinal é ruim, lá tem a sua parte de paz, né? Tem a sua parte boa, mas também tem a parte ruim, que lá a gente não tem saneamento básico, lá o posto de saúde só funciona a parte da manhã. Essas coisas, tem a sua parte boa, tem a sua parte ruim, e eu gostaria de ter participado e mostrar um pouco da nossa realidade. Muito legal. A Aline, como foi minha aluna, estuda junto com o Paulo, ela produziu o vídeo dela lá na comunidade, naquela época, né, remoto, em que a gente ainda estava tateando, logo no início da pandemia, que nós tivemos que ficar suspensos, né, e para nós, agora a gente já está mais ajustado, mas naquele momento foi um susto muito grande, né, e logo em seguida houve o surto mesmo, com muitas perdas. E aí, os alunos produziram, e a Aline produzia o vídeo dela lá da comunidade, com toda a dificuldade de internet, de baixar arquivo, enfim, mas ela conseguiu produzir material muito bonito. E aí eu fico bem alegre com o depoimento de vocês. Quero dizer, quero conhecer, tá, Aline? Eu já fiquei toda animada, porque eu espero que... Professora, a gente está sempre lá de perto para receber. Quero muito poder, eu ainda estou com muito medo. O Museu Amazônico está fechado 2 anos, mas a gente está paulatinamente saindo, né? E nós não paramos justamente por conta das tecnologias, porque nós começamos a produzir conteúdo digital, e isso foi o que nos salvou, foi o que nos manteve produzindo conhecimento, compartilhando as discussões e lutando também pelaquilo que a gente acredita, né? Então, usando esses recursos digitais, nós continuamos ativos, mas nós tínhamos um outro trabalho que era muito próximo um do outro, né? Então, num outro tempo, por exemplo, essa turma que está aqui já teria feito essa caminhada aqui no centro histórico, e talvez eu já tivesse ido lá na comunidade da Aline, né? Seria uma oportunidade de encontrar com a Jaque, ir lá no projeto dela, gostaria de poder prestigiar também, fazer links com o Museu Amazônico, Universidade Federal, que quer apoiar todos esses coletivos, especialmente aqueles que ainda estão começando, que estão tentando se consolidar. É papel da universidade, pelo menos na minha visão, né, ter uma visão crítica da sociedade, então acho que é tarefa da universidade dar apoio aos anônimos, dar apoio aos artistas, dar apoio às minorias e promover discussões. Então, é uma alegria aí a Jaque, a Aline está aí conosco também, e agradecer essa turma aqui que está se mantendo, né, nessa audiência. Dizer, já que tu vais produzir um vídeo, se tu quiseres compartilhar conosco nas nossas mídias sociais do museu, nós estamos em aberto, ou qualquer atividade que tu queiras fazer. Nesse momento está tudo online, a gente só vai retomar em março de 2022.
Mas a gente continua compartilhando os conteúdos digitais e a gente pode começar a pensar em alguns momentos presenciais para o ano que vem, onde a gente possa dar visibilidade ao trabalho de vocês, né? E aí, como eu sou da Universidade do Estado também, eu costumo fazer sempre parceria com a Universidade do Estado, né? E aí o evento tem uma expressão maior, porque aí é o FAM e o EA e as outras instituições, então isso tem um peso grande que costuma ajudar bastante a dar assim a legitimar um trabalho dedicado e bonito que vocês têm realizado, né? Então, achei isso. Eu sei de experiências, que eu não vou dizer aqui de que instituições, né? Mas que tem uma pequena elite que participa e os demais, os que estão à margem, continuam à margem. E a proposta do Museu Amazônico, a minha proposta enquanto educadora é trazer das margens, né? Trazer das margens, dar visibilidade. E aí eu coloquei aí no chat que não existe ciência sem arte. E já faz uns 10 anos que eu faço divulgação científica, e a ciência, eu considero, né, não posso considerar diferente, é um conhecimento extremamente necessário e importante para nos orientar, né? Existem outras formas de conhecimento, mas a ciência, ela é muito importante, se demonstrou agora na pandemia, se não fosse os cientistas, as universidades, talvez a gente não tivesse uma vacina e outras alternativas que foram oferecidas, mas todo esse conhecimento científico, ele precisa de sensibilidade, ele precisa de humanidade, ele precisa de beleza também, de leveza, e é a arte quem nos ajuda a ter criatividade, a ter a sensibilidade. Então, não existe ciência sem criatividade, sem curiosidade. E para desenvolver o espírito científico, é essencial essa parceria entre arte e ciência. Por isso, a arte é um fenômeno muito importante na universidade, que é o centro do conhecimento científico. Então, muito obrigada. Eu vou encerrando aqui nossa aula, já estamos aqui com 1h30. Nossa aula não é muito longa, costuma ser 1h, 1h15, e a gente já está com 1h30. Mas se alguém quiser ainda fazer um comentário, eu posso deixar aí 2 minutinhos e a gente encerra. Fica aí o meu convite, Jaque, para você, a Aline também, todos que estão aí querendo produzir, tem poesia, música, o que quiserem produzir e dar visibilidade, procura aí o Museu Amazônico, que a gente está de portas abertas para todos, tá? Paulo, muito obrigada, foi lindo o teu trabalho, é lindo o teu trabalho, né? E a gente vai continuar publicando e dando possibilidade para que outras pessoas vejam. Agradeço por ter escolhido o Museu Amazônico. Gente, eu estou só passando aqui para vocês autorização, pedindo só autorização de vocês, que eu vou mandar depois uma pesquisa, que vai ser pelo Google Formulários, né? É um questionário. Isso, um questionário. Aí, se vocês puderem responder, vai ser de grande ajuda. Agora, eu não sei como é que eu faço. Se eu mando por e-mail, se eu mando pelo grupo do WhatsApp, eu não sei como é que vocês... Pode mandar por e-mail, pelo grupo do WhatsApp, porque a bunda não redunda. Pode mandar pelos dois. Aí eu peço o apoio de todos. Quem puder responder, ver de novo o vídeo, tá? Para a gente poder produzir conhecimento científico. Alguém mais quer conversar, quer perguntar, quer comentar? A expressão é ótima. Que a bunda não redunda. Então tá. Tchau, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada, Paulo, Jaque, Aline, todos que estão aqui. Até a próxima aula. Segunda-feira, mesmo horário, 9h. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Tchau, professora. Tchau.